Olá, meu nome é Henrique Couto, eu sou um dos fundadores aqui da Content Doc e no vídeo de hoje eu quero te mostrar 7 razões pelas quais faz sentido utilizar-se vídeos no marketing médico. Seguinte, o foco desses vídeos e o foco desse marketing que eu estou propondo aqui é vender, ou seja, conquistar novos pacientes que sintam que tu é uma autoridade dentro daquele campo de atuação e com isso busquem o teu trabalho, busquem uma consulta contigo. Então, essa estratégia que eu estou falando aqui, ela tem o foco de vender. Ela não tem o foco de ter seguidores, ela não tem o foco de ser uma pessoa muito conhecida, ela tem o foco de trazer dinheiro para dentro da tua empresa. Enquanto tu estás ajudando milhares e milhares de pessoas que estão assistindo os teus conteúdos. Então é um marketing muito baseado na reciprocidade, ou seja, tu adiciona valor para os pacientes através dos teus vídeos e eles, por vontade própria, vão e marcam uma consulta contigo. Então essa que é a nossa ideia aqui deste marketing que eu estou falando com foco em vendas, ok? Bom, avançando aqui, primeira razão para os vídeos. Medição confiável de autoridade. O que eu quero dizer com isso? Como o nosso foco aqui é vendas, a gente precisa, para fazer uma oferta, ter uma boa autoridade. Quanto mais autoridade a gente tem, mais fácil dessa oferta ser aceita, sem resistências. Se eu estou procurando um pediatra para o meu filho e eu tenho na minha cabeça que eu quero um pediatra, eu coloco no Google uma lista de pediatras, ligo para 10 deles, vejo qual que é o mais barato e vou até a consulta. Né? Isso é basicamente a forma como é feito na maioria das vezes. Agora, se eu quero um pediatra específico, eu nem ligo para os outros, eu ligo para aquele pediatra e tento encaixar no meu orçamento para ir naquele pediatra, porque eu já confio nele. Seja por causa de uma indicação de alguém, seja por causa de algum trabalho dele que eu fiquei sabendo e que eu virei fã, entre aspas, daquele pediatra. É isso que a gente busca aqui. Ser essa pessoa que a gente nem quer saber o preço, a gente quer marcar uma consulta com aquela pessoa porque a gente confia naquela pessoa. Então a primeira razão de usar os vídeos é conseguir medir isso. Por que eu falo isso? Quando a gente faz algum tipo de marketing, por exemplo, de imagens, ou ir na rádio, ou panfletar, ou colocar um outdoor, é um marketing que a gente não consegue medir tão bem quanto nos vídeos. Mesmo se eu utilizar blogs na internet, eu não consigo medir tão bem quanto nos vídeos. Por quê? Hoje em dia, qualquer plataforma, por exemplo, Facebook Business ou o Google Ads, eles te permitem que tu meças a retenção, ou seja, que tu meças o tempo que a pessoa despende assistindo um vídeo teu até o final. Isso vale ouro. Por quê? Porque ao tu assistir um vídeo até o final e conseguir medir isso, consegue saber exatamente quantas pessoas daquelas que viram o teu vídeo assistiram até o final. Isso é um filtro natural. Isso é um construtor natural de autoridade. Então, tempo igual autoridade. É mais ou menos isso. Quanto mais tempo uma pessoa levar assistindo um vídeo teu, mais autoridade tu vai ter com essa pessoa. Porque pensa que tu está disputando o teu tempo de internet com milhares e milhares de pessoas colocando conteúdos muito bons. E o teu é mais um deles. Agora, se o teu conteúdo está sendo assistido por uma mesma pessoa, sei lá, por meia hora, 2 horas, 3 horas, somando todos esses tempos, significa que a tua autoridade está crescendo cada vez mais. Então, isso tu consegue medir muito mais fácil do que qualquer outra maneira que tu tem de fazer marketing hoje. Por exemplo, se tu tentares colocar uma postagem de blog no teu site, tu pode até ver o tempo que a pessoa levou naquela página, mas tu não consegue garantir que aquele tempo ela ficou lendo, que aquele tempo ela realmente absorveu a mensagem. Ao passo que no vídeo é muito mais fácil para te assumir que se ela assistir um vídeo até o final, ela provavelmente entendeu ou recebeu aquela mensagem ali. Senão ela teria avançado para o próximo vídeo. Então isso é uma coisa muito importante, muito poderosa que a gente tem ao usar vídeos. A possibilidade de medir o tempo que essa pessoa assistiu e com isso a gente estima uma autoridade. Então, primeira razão, medição confiável. Passando para a nossa segunda razão, então, para a utilização de vídeos. Ter mais variáveis para testar e ver o que funciona melhor. O que eu quero dizer com isso? Então, vamos lá. Quando a gente faz vídeos, a gente tem muitas coisas que a gente pode trabalhar, já que a gente consegue medir retenção. A gente pode trabalhar, por exemplo, uma hipótese na qual a gente vai anunciar para pessoas que viram 25% do nosso vídeo. Ó, é uma hipótese. Vamos anunciar e vamos ver o que acontece. Então eu preparei um anúncio, que nem a gente já explicou nas aulas anteriores, que estão aqui no nosso canal, como fazer esses anúncios, como que tu entra lá no gerenciador de negócios, faz esses anúncios. Então se tu quiser assistir mais, volta lá no feed, dá uma olhadinha. Mas a ideia aqui é a seguinte, ó. Digamos que tu já saiba como fazer esses anúncios,
Então a primeira hipótese vai ser a seguinte: vou impulsionar um vídeo e quem assistir 25% desse vídeo, eu vou fazer tal anúncio dizendo tal coisa e vou levar essa pessoa para o meu site. Então aí tu tem uma primeira hipótese, tu tem um primeiro processo de vendas. Começa e testa. Percebe que esse mesmo processo poderia ter vários pontos de aumentar ou diminuir a quantidade de variáveis dentro dele. Digamos que, ao invés de um vídeo, tem que ser 2 vídeos. A pessoa assiste o primeiro, depois quem assistiu o primeiro, tu mostra o segundo, e depois quem mostrou o segundo, tu mostra o anúncio. Outra hipótese, tu tem como ver, ao invés de 25%, 50%, 75%, 95% de quem assistiu esses vídeos até o final, ao invés de só 25%. Então a tendência é quando tu leva uma pessoa mais até o final do vídeo, mais quente ela vai estar para tu poder fazer essa oferta. Outra coisa, tu pode usar vídeos curtos para captar públicos novos, tu pode usar vídeos longos para nutrir públicos antigos, enfim. Tu tem como fazer várias estratégias. Por quê? Porque tu tem várias variáveis. Que tu não tem tanto quanto, por exemplo, tu faz um post de imagem. Porque um post de imagem, por mais importante que ele seja, para despertar novos públicos, para nutrir públicos existentes, para fazer a pessoa engajar, dar uma risada ali, ou enfim, compartilhar, ou botar um comentário, para a rede social, para distribuição orgânica, isso é ótimo. Agora, para o nosso trabalho, que é baseado em vendas, ou seja, nutrir um público com tráfego pago, esse público vai despertando uma consciência, vai despertando uma autoridade, e aí depois tu faz uma oferta para esse público, esses posts eles não são tão importantes assim, por quê? Porque a gente não tem como saber se a pessoa só deu uma olhada e curtiu e pronto, ou se a pessoa ficou horas e horas olhando, leu tudo completo que dizia do lado da imagem, refletiu sobre aquilo. A gente não tem como saber isso. Diferente de no vídeo. Por quê? Porque no vídeo tu sabe o tempo. É 1 minuto, é 2 minutos, é 1 hora, 2 horas. Não tem como saber esse tempo. Diferente das imagens. Então, o vídeo ele te dá essa possibilidade de tu testar variáveis. Por quê? Porque tu sempre pensa na autoridade. Então, digamos assim, uma estratégia de vendas tua que engloba 5 vídeos até a oferta. Cada vídeo tem meia hora. Sabe que quem chegou lá no fim tem 2 horas e meia de conteúdo teu assistido. Então sabe que isso é muito importante. Uma pessoa que assistiu 2 horas e meia de conteúdo de alguém, ela está muito interessada naquela pessoa. Então é muito mais fácil dela agregar, dela aceitar aquela tua oferta que tu está passando para ela. Ao passo que se tu botar 10 imagens lá, fizer uma campanha para quem interagiu com tuas imagens, não tem como saber se as pessoas são quentes ou frias, porque ela simplesmente pode ter clicado gostei, ou podem ter botado uma palminha. Então tu não tem como saber exatamente, pelo engajamento dessas pessoas, se elas são quentes ou não. Elas podem ser simplesmente pessoas curiosas, podem ser um público muito mais desqualificado do que um público que assistiu um vídeo teu até o final. Quando tu tem vídeos, tu tem milhares e milhares de variáveis porque tu tem certeza absoluta que quem assistiu o vídeo tem curiosidade no teu assunto, tem interesse no teu assunto. Então os teus testes ficam muito mais reais do que testes feitos com base em públicos de engajamento, em públicos que comentaram. É muito mais sorte do que juízo nesses casos. Agora, no caso de vídeos, não. É muito mais certeiro. Porque a gente tem o que eu falei lá na primeira razão, né? A gente tem uma medição confiável de autoridade nos vídeos. Com isso, a gente consegue ter mais variáveis para testar. E com isso, a gente consegue ter mais assertividade dentro da nossa estratégia. Bom, vamos passar para a nossa terceira razão, que é o seguinte. Permite criar uma jornada do paciente e ir avançando ele de fase. E isso complementa o que eu estava falando antes, que é o seguinte. Eu tenho nos vídeos como criar uma espécie de escadinha, né, do meu cliente, ou do meu futuro paciente. Essa escadinha é como se fosse um jogo de videogame, até coloquei a fotinha do videogame aqui. A pessoa tem a fase 1, que ela tem um objetivo que é te descobrir. Então tu pode criar coisas iniciais que sejam stories, que sejam vídeos curtos, que sejam posts, o que tu quiser, que vai ser o teu, digamos assim, público de descoberta. Aquela primeira fase. Beleza, é um público totalmente aberto, que mal te conhece, recém está te descobrindo. Aí tu avança para a próxima fase, que é mostrar um conteúdo um pouco mais denso, um pouco mais profundo. E aí deixar essa pessoa subir de fase. Quem assistiu esses vídeos mais profundos até o final, é como se ele subisse para o próximo degrau. Aí tu bota um vídeo mais profundo ainda, sei lá, um vídeo de meia hora. Aí essa pessoa assiste esse vídeo de meia hora até o final. Quem assistiu esse vídeo de meia hora até o final, aí tu bota o último degrau, que seria o anúncio convidando essa pessoa para tirar alguma dúvida contigo no WhatsApp, alguma coisa assim. Então tu tens essa possibilidade de criar essa jornada do paciente que com outro tipo de material, com outro tipo de marketing, tu não teria tão bem como fazer. Claro, existem maneiras de fazer isso via
e-mails que tu manda, se as pessoas vão preenchendo novos formulários, elas vão avançando ao longo dessa estratégia, tem como fazer isso. Mas tudo isso exige muito mais participação direta da outra pessoa. E aqui nos vídeos não, é tudo indireto. A pessoa nem percebe que ela está avançando de fase. É como se fosse um jogo que ela está jogando e ela nem sabe. Então aqui é a beleza da coisa. Não é algo que tu invada a privacidade da pessoa tanto quanto através de um e-mail. Tem algo errado em mandar e-mail para uma lista? Não tem nada errado. Pelo contrário, é muito importante, é muito complementar. Mas a gente está falando aqui nesse vídeo sobre estratégias de vídeo com foco em vendas. Então, todas as outras estratégias, elas funcionam. Todas as outras estratégias, elas têm seu mérito. Todas elas são importantes. O que acontece? Que eu falo aqui sempre em vídeos, sempre com foco em vendas, por quê? Porque é o que a gente sabe fazer aqui, o que a gente domina. Então a gente tem que falar sobre o que a gente faz, sobre o que a gente domina e sobre o que a gente estuda. Agora, todo o resto é assunto para um outro profissional que tenha esse know-how. Se tu tiver interesse de escrever post-blogs, de fazer nutrição por e-mail, tem vários profissionais que fazem isso, fazem muito bem. Aprende porque são coisas complementares, são coisas importantes. Mas aqui no nosso canal tu vai aprender sempre mais em relação a como que tu podes esquentar um público e depois fazer uma oferta. Sempre um marketing mais focado em vendas, assim, que é o que a gente faz e tem mais habilidade de como fazer, né? Então, partindo para a nossa quarta razão, para utilizar vídeos é uma menor barreira de consumo. O que eu quero dizer com isso? Para que tu consiga consumir um texto, tu precisa estar predisposto a começar a ler aquele texto. No geral, quando tu está rolando no feed, tu está fazendo aquilo ali como um descanso, como um lazer, como uma coisa que tu nem está pensando direito assim, tu está simplesmente rolando. Aí tu, opa, descobri um vídeo que me interessou, a frase que tinha sobre o vídeo me chamou a atenção, vou começar a assistir, ver o que dá. Entendeu que a barreira de consumo desse vídeo é muito menor do que se eu tivesse colocado um link, leia meu novo post-blog sobre 5 maneiras de evitar a dor nas costas. Aí tu vai clicar lá, vai ir para um site, vai carregar o site, tu vai começar a ler. Qual que é a chance de tu ler 5 maneiras de prevenir a dor nas costas escrita em cima de um vídeo e tu já começar falando, do que tu ir até um site e ler tudo aquilo. Então, a barreira de iniciar a consumir o conteúdo é muito menor no caso dos vídeos. Então essa é uma razão muito importante, porque pensando comercialmente, para eu conseguir vender alguma coisa, eu tenho que conseguir chegar no momento da pessoa me pedir para eu fazer oferta para ela. Tem muita gente que vende sem permissão, não é uma coisa que eu concordo, eu acho que a gente tem que vender com permissão. Mas para que a gente precise dessa permissão, a gente precisa ser descoberto. E para que a gente seja descoberto, a gente precisa que as pessoas, por livre e espontânea vontade, se interessem pela gente. Se a gente tentar forçar esse interesse, a gente pode, existem formas de fazer isso, mas do ponto de vista de criar ali uma relação duradoura, geralmente quando a pessoa te descobre, é muito mais fácil dela continuar se interessando mais por ti, porque na relação de autoridade dessa venda, quando a pessoa vai atrás de ti, é muito mais fácil. Por quê? Porque essa pessoa vai tornar-se, entre aspas, um fã, uma pessoa que quer saber mais de ti, ela está partindo dela essa vontade de querer te conhecer mais. Ao passo que se tu ficar insistindo na relação de volta com essa pessoa, a tendência é que isso vai se desgastando aos poucos. Então, por isso que essa questão de utilização de vídeos, ela deixa muito mais natural, voltando à questão que eu disse antes, né, de deixar menos invasivo, muito mais natural, porque essa pessoa vai receber esses novos conteúdos, não perguntou muito por que chegou ali, enfim, simplesmente vai lá, consome o conteúdo. Não tem aquela obrigação da pessoa ter que receber um e-mail, abrir, ler, enfim, né, ela vai se sentindo um pouco bombardeada. E assim não, se ela quiser passar reto, ela passa. No próximo vídeo, ela assiste, ou na outra semana, ou na outra. Não fica uma coisa assim tão forçada, né? Então a barreira de consumo dessa maneira também ela cai bastante. Essa é a quarta razão, então, para a utilização de vídeos dentro do marketing médico. Vamos partir agora para a quinta razão, que é uma que eu gosto bastante, que é a questão de ficar longe da briga de foice. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente está focando em vendas, e aqui no marketing médico é ainda mais crucial isso, é muito comum da gente ficar disputando o quê? Ficar disputando redes de pesquisa do Google. Eu até já fiz alguns vídeos sobre isso aqui, dá uma olhada lá, mas basicamente aqueles anúncios, né? Oftalmologista, São Paulo, e aí tu fica pagando pela procura desses anúncios, a pessoa fica colocando o que a gente chama de lances, né? Então, sei lá,
esse termo, essa palavra-chave está custando, sei lá, R$2. Então, cada pessoa que clica, tu gasta R$2. E aí, como o próprio nome já diz, é um leilão. Então, tu percebe que há uma certa briga, uma certa concorrência ali. Então, pensa comigo. Onde que é melhor a gente trabalhar? No mercado onde não existe concorrência ou no mercado onde existe concorrência? Eu acho que no mercado que não existe concorrência é muito mais fácil. Então, se a gente fizer vídeos, a gente não vai estar concorrendo diretamente, pelo menos não tão diretamente quanto no caso do Google. Ah, Henrique, mas todo mundo hoje está fazendo vídeos, então como que eu não vou ter concorrentes? Não é isso que eu estou dizendo. Quando tu fazes vídeos e tu simplesmente deixa esses vídeos começarem dentro da rede social, mesmo que tu esteja num grande centro, se tu fizer esses vídeos de uma maneira que fique único ali o teu trabalho, ou seja, que tu te posicione de maneira única dentro daquele mercado, fica muito mais simples dessa pessoa entender o teu valor, entender a tua missão, mesmo que seja um mercado altamente concorrido. Vamos fazer uma simulação prática aqui. Digamos que tem 500 oftalmologistas na tua cidade. Tá? Uma cidade grande, tem lá um montão de oftalmologistas. E imagina você tentar brigar com eles pelo primeiro lugar na busca do Google lá. Quanto que vai custar essa palavra-chave? Né? Oftalmologista, cidade tal. Custar bem caro. E, além de custar caro, tu não tem muito como demonstrar o teu valor ali naqueles anúncios. Tu não tem muito como te posicionar. E outra, principal, tu vai estar atingindo pessoas que sabem que ela tem aquela doença e elas vão estar buscando, já por vontade própria, aquele profissional dentro daquela região. Pensa comigo, assim, com base na tua experiência médica, das pessoas que tu atende, quantas delas, que se tivessem vindo antes de ter algum tipo de sintoma, ou seja, se elas tivessem vindo antes delas desconfiarem que elas tinham aquela doença, em quantos casos é essa a situação? O que eu quero dizer com isso? Como a gente ainda tem muito pouca informação médica dentro do nosso país, é muito provável que a maioria das pessoas procurem o médico quando já tem sintomas avançados, quando já tem sinais tardios da doença. Imagina tu poder trabalhar em uma medicina mais preventiva, poder conscientizar pessoas que ainda estão em estágios iniciais da doença. Então pensa, o trabalho social que é isso. Tu vai estar prevenindo doenças futuras de acontecer. E pensa, do ponto de vista estratégico, do quanto que para o teu negócio isso é bom também. Por quê? Uma pessoa que desconfia que ela tem uma doença, ela só ficou desconfiando depois que ela viu o teu vídeo. Porque até então ela não ia desconfiar, ela ia desconfiar quando ela tivesse os sintomas mais acentuados se apresentando. Então tu está concorrendo com um mercado que não existia. Porque aquela pessoa estava rodando feed. E aí quando veio, ela chegou numa doença específica, ela começou a se conscientizar, ela achou legal, ela começou a te acompanhar, e aí um dia ela resolveu marcar contigo, porque tu respondeu vários problemas futuros que ela teria, ela começou a se identificar e ela, bom, vou fazer um check-up com esse médico, vou ver se eu tenho ou não tenho, estou com essa dúvida na minha cabeça, vou lá e vou procurar ajuda. Então tu percebe que é toda uma descoberta, é todo um trabalho mais importante do que ficar tentando jogar grana para pegar todo mundo que já está procurando aquilo. Então por isso que eu falei, ó, fica longe da briga de foice. Tem muita gente tentando fazer isso já. Então, se tu tentar fazer uma coisa tua própria, uma missão tua, começar a difundir esse trabalho, além de uma parte social muito importante, tu vai ter também junto, do ponto de vista estratégico, isso vai ser muito saudável para o teu negócio. Então, fica longe da briga de foice. Essa é a quinta razão para a utilização de vídeos no marketing médico. Vamos para a sexta razão. Nutrição e reativação de clientes. E essa é muito importante. Muito seguidamente, a gente vê assim, o meu primeiro cliente de marketing médico chegou hoje. Uma pessoa que nunca tinha me visto na vida, então consegui ativar ela através dos meus vídeos. Bom, tudo bem. Mas aconteceu algum dia contigo de tu receber um ex-paciente teu que tu não via há muitos anos, que viu um vídeo e voltou? Então, te pergunto, se não fosse o vídeo, ele teria voltado? Talvez sim, talvez não. Mas o vídeo não acelerou esse retorno dele? Então, quando tu tens vídeos entrando toda semana, tem esse movimento de reciclagem, esse movimento de trazer de novo pacientes que já eram teus ou que já são teus. Por quê? Porque é muito normal tu deixar para depois. Vou adiar, esse ano não vou fazer check-up, porque o último check-up estava bom. Esse ano eu resolvi que eu vou poupar porque eu quero comprar um carro novo. Mas essa dor de cabeça continua me incomodando. Mas ano que vem eu vejo. Ao passo que se tu vê um vídeo daquela pessoa que tu já confia, que tu já conhece, olha só, o doutor me disse que eu tinha que voltar. Não, pera aí, eu vou dar um jeito e vou voltar esse ano. Então tu entende a importância de
reativar, de nutrir esses pacientes, agora me responde assim na prática, com a quantidade grande de pacientes que tu pode ter, que tu deva ter. Tu acha que é factível, que é prático de tu ficar tentando mandar mensagem um por um, de vez em quando? Talvez tu consiga, talvez tu não consiga, mas é uma coisa que despende muito tempo. Ao passo que se tu lançar vídeos novos toda semana, pelo menos um que outro dos teus pacientes, eles vão te seguir, ou a maioria deles vai te seguir. Isso é importante, até uma dica extra aqui, né? Todo mundo que sai do seu consultório pede para te seguir, né? Dá até para colocar no teu prontuário o arroba do teu Instagram, porque isso é importantíssimo, né? Se o paciente está te seguindo, fala que tu faz um trabalho de vídeos e tudo, que tu vai estar sempre mandando conteúdo novo. Por quê? Porque é um trabalho a menos que tu vai ter de nutrir pacientes existentes. Então, um paciente lá que o outro vai receber uma atualização tua. Pode ser que ele não receba todos, mas uma ele recebe, outra ele não recebe. Ou melhor, pode criar um público interno teu, que a gente chama, ou seja, um público só de pacientes, e fazer um conteúdo exclusivo para eles. Pode alimentar esse conteúdo exclusivamente, impulsionar para eles somente. Pode fazer isso. Então tem várias formas, como eu disse, né? Lá naquela dica que eu falei de opções que tu tem. Tem várias formas de nutrir essa pessoa. Por quê? Porque tu está trabalhando com vídeos. Tu consegue criar vídeos e jogar para públicos específicos. Beleza? Então, reativação, nutrição, uma razão extremamente importante. Isso é venda. Isso é vender de novo para o mesmo cliente. A gente chama isso de LTV, né? Long Time Value. Ou seja, valor de longo termo com aquele teu cliente. Muitas pessoas pensam, eu gastei tantos reais para esse cliente marcar a primeira consulta. Essa conta é interessante, só que esse número ele leva em consideração somente a ativação. É o que a gente chama de custo de aquisição de cliente. CAC, né? A sigla CAC, C-A-C, custo de aquisição de cliente. Quem olha só para isso, está sempre pensando em alimentar, em trazer mais para a sua lista de clientes, trazer mais pacientes, fazer mais consultas. Está só pensando nisso. É um foco extremo em ativação. Agora, será que essa pessoa está pensando em manter os clientes que ela já tem? É aquela velha analogia da torneira e o ralo, né? Se tu abre a torneira, que é, ou seja, adquirir um monte de clientes, e deixa o ralo aberto, adquire e eles vão embora. Agora, se tu abre só um pouquinho a torneira e deixa o ralo fechado, ela vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando. E isso é o teu faturamento, também vai acumulando. Então é isso que a gente precisa aqui. A gente adquire, custa dinheiro, chama-se CAC, isso, mas a gente tem que olhar o LTV também, ou seja, o valor que teus clientes vão trazendo ao longo do tempo que eles estão contigo. Aí o teu CAC ele vai valer cada vez mais a pena, porque se um cliente gastou contigo uma única vez, pronto, morreu ali. Agora, se ele 6 em 6 meses ele volta, de 1 em 1 ano ele volta, e tu mede isso ao longo de, sei lá, 5, 10 anos, aquele investimento que tu fez inicialmente para captar aquele cliente, ele passa a ser um investimento de longo prazo, ele passa a fazer cada vez mais sentido para ti. Beleza? Então, só um pouquinho de teoria de administração de vendas aqui que eu acho bem importante para entender um pouquinho melhor dessas estratégias de vídeo que eu falo tanto aqui. Sempre lembrando, meu foco é sempre vendas. Tudo que tu fizer extra, stories, postagens para movimentar, lives, parcerias com influenciadores digitais, tudo isso é importante, tudo isso é válido. Mas eu estou sempre pensando em vendas aqui, tá? Essa é a nossa sexta razão, nutrição e reativação. Vamos para a nossa sétima razão e última, que é a entrega da mensagem completa. E essa é uma razão bem importante. Por quê? Quando a gente lê alguma coisa, a maioria das pessoas são o que a gente chama de skimmers, ou seja, ao invés de elas lerem na íntegra cada letrinha, cada palavra, elas dão uma olhada assim, sétima, completa, vendas, pronto, li o que estava escrito aqui, nesse slide, né? 7 razão, vídeo, completa, vendas, beleza, li, tá. E aí? Se a pessoa pegou a mensagem completa, pensa comigo, tu te esmerou, tu fez aquele texto escrito assim, pensando numa série de persuasão que tu ia fazer, trazer várias razões para a pessoa se cuidar, se tratar, e a pessoa simplesmente olhou os subtítulos, acabou de ler e foi para a próxima leitura na internet. Será que a tua missão de construir autoridade foi atingida com sucesso nesse caso? Ela pode ter sido um pouco, mas não completamente, não totalmente. No caso dos vídeos, essa pessoa não tem como saber o que tu está dizendo porque ela não enxerga, ela não tem como olhar ali, até no YouTube tem, né? Tu vai passando assim a barra e vai mostrando meio que as miniaturas. Mas, no geral, tu não tem muito como saber o que vai acontecer na sequência. Tu não tem outra opção senão assistir. Então, ao utilizar vídeo, tu meio que tira essa possibilidade da pessoa de querer passar rápido por aquilo.
ela pode usar acelerador de vídeos. Hoje em dia tem muitos aceleradores que ela vê o vídeo mais rápido, por exemplo, no YouTube tem isso. Mas igual ela vê a mensagem completa. Mesmo que ela veja mais rápido, ela vê completa. Então tu percebe o quanto que é importante isso para que tu consiga entregar a tua mensagem completa. Porque vender é passar por uma série de pontos que são, digamos assim, pensados e projetados para que tu te convença ao longo da narrativa. Se tu tentar vender sem passar por esses pontos, a chance de conversão é menor. Eu aposto que algum representante de equipamentos médicos ou de farmacêuticos já te mandou algum tipo de proposta comercial, eu imagino. Aí tu abre essa proposta comercial. Qual é a primeira coisa que tu faz? Pula pro preço lá embaixo, né? É ou não é? Todo mundo faz isso. Lê todas as coisas, nossa empresa, nossa missão, nossos valores, nosso isso, nosso aquilo para chegar no preço? Não lê. Mas tu acha que eles não tentaram colocar numa ordem que fosse melhor para que tu, ao ler tudo, te convencesse melhor que o produto deles é a escolha certa? Com certeza eles fizeram, porque senão eles botavam o preço logo no início e não botavam mais nada. Eles botavam só o preço para ti, ó, tá aqui o preço, ó, custa tanto. Então eles botaram tudo aquilo ali por um motivo. Agora, se eles tivessem te mandado um vídeo, tu não sabe qual minuto do vídeo ele vai dizer o preço, você tem que assistir todo o vídeo, não ia? Por isso que é importante. Entrega completa da mensagem de persuasão, senão tu não consegue persuadir tão bem quanto se tu entregasse a mensagem completa. E isso, para vendas, isso é muito poderoso. Muitíssimo poderoso. Beleza? Então essa é a nossa 7ª e última razão para falar de por que usar vídeos. Te convido a tu visitar o nosso site www.contentdoc.com.br. Tem um botãozinho, se tu quiser conversar comigo para a gente trocar uma ideia, dá para a gente falar sobre dúvidas de marketing médico, enfim. Eu já te apresento também a forma de trabalho que a gente tem, se tu quiser trabalhar com a gente em algum momento. Fico à disposição, então, e a gente se fala nos próximos conteúdos por aqui. Um forte abraço!